E vamos lá, cara, vamos então para a nossa segunda entrevista com a Janiaire Souto, que é a presidente do SINSP. Na hora 95, entrevista. Boa tarde, Janiaire. Seja bem-vinda ao Jornal Na Hora 95. Boa tarde a toda a população do estado de Natal e a todo o estado. Nesse momento, está conectado na 95, na hora 95 FM de Natal. Janiaire, ontem nós conversamos aqui com o secretário e ele começou a fala dele explicando por que era necessária ser feita essa reforma da Previdência, até por uma imposição aí legal. Qual é a opinião que os trabalhadores, os servidores públicos têm sobre essa proposta feita pelo governo do estado? Primeiro, nós pensávamos que com a derrota sofrida pelo governo na última quinta-feira, dia 30 de julho, o governo do estado tivesse aprendido a lição, mas continua falando em verdades à população do nosso estado. Isso mostra o despreparo, né, a falta de assessoria desse governo, do Poder Executivo do nosso estado. Veja, a reforma, a lei, a emenda PEC, a emenda constitucional 103 de 2019, ela não obriga o estado a fazer a reforma, uma PEC da morte mais cruel e mais perversa do que a do governo Bolsonaro. Isso é mentira. O governo federal traz uma alíquota progressiva de 7,5% a 22%. O governo do estado, ele apresenta um projeto de emenda à Constituição que nós intitulamos de PEC da morte, porque consegue ser mais perversa e mais cruel, porque aumenta a alíquota da Previdência. Ontem, o coordenador da reforma da Previdência do estado falou que o governo traz uma redução da alíquota. É mentira. Como é que quem paga 11 vai pagar 12 e tem redução? Redução houve para os grandes salários. Aí aconteceu sim a redução da alíquota. Por quê? Porque esses servidores tiveram em maio os auditores fiscais, os procuradores do estado, os delegados de polícia, os agentes de segurança, os auditores, delegados e procuradores tiveram 16,38%. Os agentes de segurança do nosso estado tiveram algo em torno de 24% a 32% de reajuste. E nós levamos zero. Inclusive, eu cheguei aí no programa, na hora 95, mais de uma vez, tratar dos 16%. Nós levamos zero. Estamos com 2 folhas de salário atrasado, 10º e dezembro de 2018. E como é que vai ter uma redução da alíquota? Ao contrário, aumenta a nossa alíquota, reduz os salários desses servidores que se encontram há 11 anos sem reajuste ou repasse da inflação, com 2 folhas de salário, e ainda, o que é mais cruel e mais perverso, vai reduzir o salário dos aposentados e dos pensionistas em 14%. Porque um pensionista que ganhe R$4.000, ele elimina de R$2.500 e vai pagar 14% em cima de R$1.500. E hoje ele paga zero. Na proposta do governo federal, ele paga zero. O governo federal, ele manteve sim a isenção da Previdência para os servidores e pensionistas que recebem até o limite da Previdência, R$6.101,07. E isso para nós é perverso, isso é ruim. O governo do estado insiste em dizer que mantém a aposentadoria especial do magistério. Isso é balela para a gente. Por quê? Porque ele vai aumentar em 5 anos a permanência dos professores e das professoras em serviço. E em nenhum ponto, em nenhum local da emenda constitucional 103, bota uma camisa de força, obrigando o Estado a fazer uma PEC da morte como essa que nós estamos aqui no nosso Estado.
Isso é invencionismo desse governo. É mentir para a população, para enganar, e nós não vamos aceitar que a PEC da morte seja aprovada no formato que ela se encontra na Assembleia Legislativa. Janiaíre, bem, são muitas perguntas que eu teria para lhe fazer, espero que dê tempo, né, Simone? Mas diante de tudo isso, me salta aos olhos, e eu estou numa tarde bem sincera, fazendo perguntas assim bem sinceras. Como é que foi, ou como é que ainda está sendo, se há um diálogo diretamente com a governadora sobre tudo isso que você expôs aqui, o que ela passa para o Fórum dos Servidores diante de todas essas queixas que você nos apresenta? Veja, o governo do estado, ele finalizou, ele não quer dialogar, ele se recusa a dialogar com o Fórum Estadual dos Servidores. Nós que representamos as entidades sindicais, que constituímos o Fórum Estadual dos Servidores, nós representamos mais de 105 mil trabalhadoras e trabalhadores desse estado, seja na ativa, seja aposentado ou seja pensionista. E nós ficamos tristes, né, com o virar das costas do governo do estado para com esse fórum. Nós esperávamos que o governo chamasse o fórum para conversar, e o governo não fez. Por que o fórum se ausentou? O secretário ontem mentiu quando disse que entidades, só 2 entidades assinaram. Inclusive, aqui ele é base, que é os auditores fiscais, assinou com ressalva. E isso ele não disse. Isso ele não disse ontem, que a categoria dele tinha assinado a proposta do governo com ressalva. Nós temos o documento, podemos mandar para vocês o documento, tá certo? E o governo se nega a negociar e a sentar com os servidores. O governo recebe todas as entidades, tem se reunido com todas as entidades via Skype, via Zoom, via todos os mecanismos que hoje as redes sociais elas propiciam, mas não consegue ter agenda, não enxerga a importância de dialogar com os servidores, e nós lamentamos. E nós vamos continuar mobilizando, mesmo que virtualmente. Nós costumamos dizer, mesmo que de forma virtual, ninguém solta a mão de ninguém. Todos os servidores são contra essa reforma. Nós estamos no Fórum Estadual com o SINSP, com o Sindisaúde, a ADUERN, o Sintauern, os policiais penais, o Sindicato dos Servidores dos Judiciários, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público, o Sindicato dos Enfermeiros, o Sindicato dos Técnicos da Tributação. Nós não aceitamos essa PEC da morte. É cruel. O governo do Estado, além de negar reajuste a quem ganha menos, que está com 11 anos de salário atrasado, com 2 folhas, com 11 anos sem reajuste, com 2 folhas de salário atrasado, esse mesmo governo quer massacrar esses trabalhadores, reduzindo os seus salários. Por que é que não copia a mesma alíquota? O mesmo projeto do governo do Maranhão, que é um governo do campo democrático e popular, do companheiro Flávio Dino. Por que não copia? Porque o servidor lá pagava uma alíquota de 11%. E agora está pagando 7,5%. Foi isento os aposentados até o limite previdenciário. Agora, nós colocamos, eu devolvo uma pergunta para você. O governo faz o mais fácil. Tem um estudo da tributação do ano de 2016, que diz que quando se tem o posto fiscal, incluindo-se aí os postos fiscais de fronteira, a sonegação é 5%. Quando não se tem o posto de fronteira, a sonegação é 12%. Ora, se o Estado arrecadou em junho, mês de São João, 380 milhões, se você pega 12 menos 5, dá 7. 7 vezes 380 milhões vai dar 25 milhões. Mas não, o governo prefere o caminho mais fácil. Janiaíre, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que fica a articulação aí dos trabalhadores, dos sindicatos com os deputados? Que no final das contas os deputados vão votar aí a reforma. Como é que está essa conversa?
Nós estamos dialogando com os deputados através das redes sociais, né? Mesmo que esteja suspensa, mas nós do Fórum estamos acompanhando o Poder Legislativo, estamos mantendo contato telefônico, contato via redes sociais. Nós não aceitamos que se vote essa PEC da morte do jeito que ela está. E aproveitamos, já que é uma rádio aqui de Natal, para chamar a população, os servidores, os familiares dos servidores, para dialogar com os deputados que são de Natal, Eudiane Macedo, o Baldo e Armando Moraes, para dizer a eles, o deputado que votar a favor da PEC da morte, do jeito que ela está, ele trai o voto do eleitor, ele é inimigo dos serviços e dos servidores públicos, e nós não vamos votar em nenhum candidato a prefeito ou a vereador indicado ou apoiado por qualquer deputado que vote a PEC da morte conforme ela se encontra. Nós conversamos aqui com a Janiari Souto, a representante do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Estado do Rio Grande do Norte, e é claro, o assunto não poderia ser outro, além da reforma da Previdência. Janiari, muito... a gente teria outras perguntas, mas o nosso tempo realmente acabou. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal na Hora 95. Nós é que agradecemos e nos colocamos à disposição sempre que possível. Muito obrigada.